sou gestora de projetos na The Bakery e somos parceiros aí da Mankin, da Bay Startups, criando o ranking das melhores corporações para startups. E a nossa intenção é como que a gente consegue, de forma qualitativa, entender o que significa esse relacionamento entre corporações e startups. A gente sabe que o cenário da inovação corporativa ele tem se desenvolvido muito no Brasil, só que não basta a corporação ela ter estratégia, infraestrutura, operação, né? Quando a gente está falando de se conectar com uma outra organização e uma organização tão ágil como uma startup, o que a corporação tem que fazer para garantir que esse relacionamento ele vai dar certo? Bem como do lado da startup, o que as startups estão precisando para fazer o negócio dar certo perante as corporações. Então, a gente está querendo fazer aí um movimento no ecossistema para escutar de ambos os lados e é por isso que hoje a gente está aqui com a Ana, da Ambev, e com a Ju, da Manage Bem, para entender, né, nas duas pontas, como é que está sendo esse relacionamento. Então, eu vou começar aqui uma conversa escutando primeiramente da Ana. Ana, para vocês, né, que a Ambev já é muito consolidada no mercado com relacionamento com o ecossistema, né, trabalhando com corporações, com startups de diversas formas. Para vocês, o que é estratégico em trabalhar com essas startups e o que significa para vocês fazer, né, ter esse relacionamento e fazer esse relacionamento funcionar? Legal, oi. Bom, eu sou a Ana Luísa, hoje eu sou coordenadora de programas de inovação na Ambev, atuo na área desde 2015 e você fez uma pergunta essencial, né? A Ambev, ela tem passado por uma transformação muito grande na companhia para ser uma empresa que atua como plataforma, né? Hoje, o nosso CEO, né, o Jean Gereissati, ele já comentou que produzir somente bebidas e distribuir bebidas não nos representa mais. Então, a Ambev passa a ter uma mentalidade de ser uma empresa que não sabe, que deixa de saber de tudo para aprender de tudo um pouco. Então, as startups vêm muito nesse sentido, né? Como é que a gente olha para dentro de casa, entende que a gente não sabe fazer tudo, mas sabe ter uma relação ganha-ganha com startups que estão ali se aprofundando em diferentes soluções, em diferentes tecnologias e que podem sim agregar e acelerar os nossos negócios também dentro de casa, né? Então, é muito nesse sentido e tem vários reconhecimentos aí do ecossistema que a gente vem trilhando, né? E vem sendo reconhecido por esse trabalho que a gente vem fazendo com startups, mas nem sempre foi assim, né? Em 2020 para trás, assim, a gente não aparecia nesses rankings, a gente não era reconhecido por esse trabalho. Na verdade, as startups não sabiam como chegar na gente, não sabiam como mostrar o pitch ou como levar a solução pra gente fazer essa análise. E então a gente teve que estruturar isso dentro de casa, fazer um portal, né, que é o Ambev/startups, www.ambev.com.br. E aí sim a gente começou a reorganizar, estruturar tudo isso, estruturar esse relacionamento. Então esse foi um dos primeiros passos. E depois vieram os programas. Então hoje a gente tem o programa Além, que é para cocriação com startups. Então para startups que estão um pouquinho mais maduras. Tem o InnoChallenge, que é para conexão direta. E a nossa área, nem comentei, né? Nossa área é o time de ecossistema, Tech Innovation. E a gente é uma porta de entrada para as startups se relacionarem com as outras áreas de negócio da companhia. Mas a gente não é exclusivo com esses programas. Então, tem até outras iniciativas, né? A inovação é bem descentralizada na companhia. Então, tem até outras iniciativas que também trabalham com startups, que é o caso da 100 Mais Labs, que é a antiga aceleradora 100 Mais, que é onde tudo começou o relacionamento com Ju da Manage Bem. Muito bom. Tu trouxe vários aspectos interessantes, porque tu citou diversos mecanismos que se precisam criar, né, precisam ser criados dentro da corporação para viabilizar. Perfeito. Porque a gente tem um ecossistema que ele é muito rico de startups. A gente tem startups em validação, em crescimento, que ainda estão pivotando. Então, cada startup também tem uma necessidade. Então, é muito interessante ver como, né, corporações como a Ambev estão capilarizando o que é a oferta a nível de inovação, produtos, programas, para conseguir também receber essa variedade de startups que estão no mercado. Perfeito. E aí eu queria escutar da Ju. Ju, como é que vocês estão agora com a Manage Bem? O que vocês estão ofertando, né? Em que momento que vocês estão e por que esse relacionamento com a corporação faz sentido para vocês também?
Nossa, muito bom esse bate-papo aqui nosso. Passa um histórico na minha cabeça. ManageBem esse ano fez 5 anos. E a primeira turma da aceleração foi aonde a gente conseguiu ajustar o nosso modelo de negócio. A gente já entendia muito bem do problema. Eu sou bióloga de formação, tenho a minha sócia com formação em engenharia agronômica. A gente sempre teve uma pegada muito voltada para questões ambientais. Intuitivamente, né, uma necessidade assim de fazer algo pelo social também. A gente olhava e falava, como que a gente vai fazer isso? Montamos, né, toda uma estratégia, a ideia, a tecnologia, a metodologia, só que faltava um modelo de negócio. Que a gente olhava e falava, não, o pequeno produtor que a gente atende, ele não tem condições de pagar uma consultoria, uma ferramenta nossa, né, que... Enfim, não caberia a ele mais esse custo neste momento que ele está precisando de assistência mesmo, né? E a gente ficou se debatendo com aquilo 2018, o ano todo. Era uma época que a gente estava ali validando o MVP da tecnologia, então a gente aproveitou muito para aprofundar nisso e falou, olha, como que precisa rodar no campo? Precisa ser uma tecnologia leve, intuitiva, acessível, a gente foi muito a fundo nisso. A gente validou aquilo tudo e falou, olha, aqui tá legal. E agora, o que a gente precisa fazer? Precisa gerar recursos, né, para manter a empresa e gerar mais impacto. E aí foi muito bacana que a gente teve acesso ao edital. A gente não sabia também como chegar na Ambev. Olha aí. O edital bateu na caixa de e-mail e falou, opa, eu acho que o universo nos ouviu e tá aqui, né? Aí a minha oportunidade. A minha oportunidade. A gente agarrou com todas as forças. Algo assim, de falar, é agora ou nunca. Então, todo o foco aqui neste momento, né? Time muito pequeno, era só eu e as 2 sócias da época e falou assim, cara, é aqui e agora. Foi um modelo que a gente aproveitou tudo que tinha, 8 semanas intensas, janeiro e fevereiro ainda. Férias? Nossa. Pra quê, meu bem? Esquece. Bora fazer esse negócio acontecer. Do ano novo direto pra aceleração. Não, já caiu assim na sala de aula, né? E foi um negócio assim muito, muito, muito intenso, cheios de provocações que a gente nunca tinha pensado antes com relação ao negócio. A gente sabia do impacto, né, da metodologia, do técnico, do que a gente queria fazer. Mas e a visão do negócio? Marketing. Tinha tantas coisas que a gente olhava e falava, nunca tinha pensado nisso antes. E agora? Para onde que eu corro? Né? Como executo, né? Como que executo tudo isso? E como que eu atendo uma corporação, um cliente desse porte, exatamente. Né? Sem um histórico, né? Porque era muito assim, onde a gente batia, falava, tá, e o que vocês já fizeram? Né? Até agora. Cara, ainda nada, eu quero uma oportunidade, eu preciso de uma oportunidade para fazer acontecer o que está dentro da minha cabeça. E aí foi muito, muito bacana mesmo que a gente conseguiu aproveitar muito bem a aceleração e na época não tinha o combinado de fazer piloto. E a gente foi lá e a gente conseguiu. A gente foi com esse objetivo, eu falei, eu preciso desse piloto, eu preciso fazer isso acontecer aqui e agora. A gente envolveu muita gente da Ambev, a gente, olha, infernizou. Porque era algo que não estava no combinado, né? E a gente teve as portas muito abertas, assim, pra gente fazer o que a gente, né, fez. Isso foi em 2019, a gente rodou o piloto, gerou resultados muito bacanas. 2020, a gente começou o ano com um contrato fechado para 12 meses, daquele projeto que a gente iniciou ali. 2021, nós fechamos mais 7 projetos, diferentes estados. Então, assim, aquela validação de falar, cara, a gente está realmente aproveitando toda essa oportunidade para viabilizar a escala, para viabilizar o impacto que a gente quer fazer, entregar, de fato, valor para essa grande agroindústria, né, que precisa também desse retorno, não está ali fazendo, né, por caridade, falar, cara, qual que é o impacto que eu estou gerando aqui? Eu preciso ir lá, medir, comprovar, e falar, olha, tá aqui, ó, o nosso projeto, você investiu tanto e está gerando tanto de retorno, né,
em estruturação da cadeia produtiva. Uma das cervejas que a gente começou o piloto foi premiada internacionalmente. E a gente olhou e falou, cara, tá aqui, ó, tá todo aqui na nossa base as informações sociais e ambientais de pequenos produtores. Então foi um super pontapé, né, para Maneje Bem, de início, de validação e muito, muito, muito aprendizado. Que bom. Não, e tu contou um filme mesmo, né? É uma história com início, meio, mas sem um fim ainda, porque tem muito a vir pela frente. Exato. Né? Não, eu ia comentar que nada disso nesse papo aqui foi combinado, porque eu não conhecia a Ju. Ju veio de outro programa que eu não faço, que eu não coordeno, então muito legal ouvir teu depoimento, assim, de pertinho, e acho que isso agrega e é por isso que eu faço meu trabalho hoje, então é muito legal escutar isso. Sensacional. E até te perguntando, puxando esse gancho, porque eu particularmente, né, na The Baker, o que eu faço é facilitar esse relacionamento entre startup e corporação. E escutar o depoimento da Ju, eu já conhecia também um pouco do trabalho da Maneje Bem, e eu sei que vocês são empreendedoras extremamente dedicadas. E aí eu queria te perguntar sobre esse relacionamento com o empreendedor, porque existe esse empreendedor que ele veste a camisa, ele vai junto, porque esse modelo de colaboração entre a startup e a corporação, ele tem as suas complexidades. É uma coisa que a própria, né, como tu estava falando, a gente está descobrindo como é que a corporação está cada vez mais abrindo espaço para trazer as startups para dentro, para aprender com esses empreendedores, com essa estrutura de agilidade e afins. Então, para vocês da corporação, o que é ter um empreendedor ou empreendedora como essa do lado de vocês, apoiando esse desenvolvimento? Cara, é essencial pra gente ter um empreendedor que tem também empatia com a da corporação, porque passar por todos os processos burocráticos não é fácil para quem está gerindo ali os programas, né? Então tem, desde o momento que a gente mapeia os desafios, tem que fazer a venda do programa para as áreas internas, né? Para suas lideranças, elaborar a regulamentação, convencer o time de compras a fazer um fast track para pagamento das startups, um processo mais facilitado, convencer o time de jurídico. Então, a gente também precisa desse lado ter um pouco de pessoas que vestem a camisa e que estão ali com a gente. E do lado da corporação também precisa ter essas pessoas que estão vestindo a camisa e tendo essa empatia com o lado do empreendedor também, né? E dentro dos programas que eu fico à frente, a gente tem muito esses momentos de tanto integração, então colocar a área de negócios com as startups para eles se conhecerem, para criar ali também alguma intimidade antes de só fazer o piloto, né? Ter aquele namoro antes de fazer o casamento. E também, além desses momentos de integração, a gente tem acompanhamentos semanais na hora ali do piloto também, né? Pra gente acompanhar de perto. Então, em alguns momentos, quando eu sinto que tem alguma coisa que o empreendedor chegou com a carinha mais tristinha, ou o sponsor tá dessa forma, eu sempre peço pra ficar ali na reunião uns minutinhos, entender o que tá acontecendo também, pra ver como é que a gente pode ajudar e fazer esse relacionamento, né? Ser mais duradouro e o projeto também ter sucesso. Então, é muito isso de você. Essencial, né? A pessoa que está ali cuidando dos programas, o sponsor, a startup, todo mundo precisa ter uma empatia, saber conversar, entender que esse relacionamento ele é complexo, falar de inovação é complexo, então precisa de muito desse olhar, assim, de cuidado também com o outro, porque, além de tudo, negócios e etc. são pessoas, né? Então, totalmente. É importante ter esse olhar. Eu tenho um amigo meu que ele fala isso, quando a gente tira as ferramentas, a tecnologia, tira tudo, só sobram as pessoas. Exato. Então, e a gente tem que nutrir essas pessoas, e acho que é por isso que a gente tentar mensurar esse relacionamento de uma forma ainda mais qualitativa, ele faz muito sentido pra gente entender o que faz dar certo, porque não é só o quantitativo. É isso que vocês estão falando, né? Que é sobre pessoas. E pra gente, algo que foi muito legal, assim, ao longo desses anos, né? A gente tem projetos que estão rodando até hoje, né, com a Ambev. Este ano a gente recebeu um convite, né? Falou assim, olha, eu quero ser consultor, eu quero ser conselheiro da Maneje Bem. Uau. Do Caramba. Rodrigo Figueiredo. Que legal! E aí a gente olhou e falou assim, Muito bom. cara, eu na vida nunca tinha sonhado que isso poderia acontecer, né? Ele é muito parceiraço, Sim. nossa, assim, a gente conseguiu fisgar o coração dele de alguma forma, e ele ajuda, assim, a gente a ter uma clareza, muitas vezes, de como que é o rolê mesmo de uma grande corporação, né? Eu falo, cara, é global.
tem muita coisa envolvida. A gente tá ali, né, no nosso quadradinho, e aí ele ajudou muito a gente também em diversas questões. Até mesmo apontar para dentro e falar, gente, olha aqui, o pagamento, a gente precisa ajustar essa questão de prazos, precisa ter um carinho com esse tipo de relacionamento, porque startup é um negócio assim que a gente tá... ainda mais a Manage Bem, né? Assim, a gente tá olhando assim que a gente agora tá saindo do Vale da Morte. Então, assim, é uma fase que precisa mesmo de um apoio, né? E de uma questão assim, olha, se a gente seguir pelo menos o que tá no combinado, já tá ótimo, né? E a gente sabe do tanto que é burocrático muitas coisas, né? Porque, obviamente, são regras que o mundo inteiro tá fazendo exatamente igual, né? Exato. E ele foi muito parceiro nosso e hoje ele faz parte do nosso conselho. Só para fazer um adendo, Rodrigo Figueiredo faz parte da alta liderança da Ambev e pegando esse gancho, Ju, é muito importante a gente também fazer esse convencimento da alta liderança, ela comprar os programas com as startups, comprar ali o quanto que esse relacionamento é positivo para a corporação, para a gente conseguir fazer mais histórias de sucesso, como o caso da Manage Bem também, multiplicar, né, esses cases. Então, porque tem muito a ver disso com cultura também, né? Exato. A gente sabe que a cultura corporativa, ela tem várias demandas ali estratégicas, dia a dia, mercadológicas, enfim. E se a gente não muda de dentro para fora também, como que a gente vai potencializar oportunidades como essa? Porque a história que eu escutei aqui é de, poxa, trazer resultados a partir de uma oportunidade dada a um grupo de empreendedores que vestiu a camisa e que quis fazer junto, né? E aí, até nesse aspecto, o que de cultura que vocês veem que está mudando por conta desse relacionamento, desenvolvendo, porque falou de programas e estrutura, mas e de cultura e pessoas, como é que está sendo essa mudança? Legal. Eu tô há 1 ano e 8 meses, eu acho, na companhia. E a Ambev, assim, o que eu vivi de cultura até hoje, a Ambev é uma companhia inovadora, né? Que está sempre pensando na frente como que ela pode se disruptar ali, pensando em novos produtos, novos serviços, Zé Delivery, né? O BIS, que é a nossa plataforma que conecta a Ambev com os bares e restaurantes. Então, a gente vive isso no dia a dia, mas isso precisa ser constante. A gente precisa ficar alimentando essa roda o tempo todo. E aí, a gente também tem um programa que tem um case muito legal. A gente tem um programa de intraempreendedorismo chamado Labsbox. E lá a gente diz que forma pessoas inovadoras. Mais do que você desenvolver a sua ideia ali, a gente está te entregando uma formação para que, independente do cargo que você ocupe, independente da área que você atue, ou até independente da empresa que você está hoje, você consegue entender, identificar um problema e, a partir daí, visualizar soluções que podem ser desenvolvidas tanto com startups. E aí a gente tem um case muito legal da Vanessa, que participou desse momento com a gente, do Labsbox. E ela fez uma transição de carreira para a área do BIS. E hoje ela é uma das sponsors que tocam projetos com startups. Então, assim, começou lá atrás. Então, leva tempo, é um processo de formiguinha, mas a gente colhe esses resultados também e é muito positivo quando a gente vê histórias assim. Então, a gente está formando pessoas para que tenham esse relacionamento de uma forma mais aberta e mais positiva. Que bacana. E para vocês, como cultura, mudou alguma coisa dentro da empresa? Porque vocês cresceram junto desse processo. O que mudou internamente para vocês como empreendedores? O que mudou para crescer a empresa? Né? Vocês estão mais preparados? Como é que tá isso? Olha, é algo que a gente incorporou no DNA. Né? A gente não tinha essa visão no primeiro ano. No segundo ano a gente já levou essa bombardeada, né, de muita informação. Falou, pera lá, que esse é o caminho. Hoje a gente tem 26 pessoas no time e a gente faz questão de passar isso adiante. Eu estou acabando de sair de um evento que a gente reuniu as 26 pessoas que estão espalhadas pelo país. Todo mundo, a gente se reuniu todos aqui em Floripa e a gente, 90% do tempo a gente falou de cultura e inovação. Assim, foi até sem combinar. Que a gente trouxe, né, alguns palestrantes para movimentar, mostrar, né, tudo isso que tem aqui em Floripa. E acabou que a gente avaliou assim, o evento e falou, olha, eu acho que era o que a gente precisava para dar aquela consolidada, né, deste momento. O que a gente ainda precisa ajustar, né, de cultura e inovação para continuar crescendo. E foi muito legal, tá assim, o time está renovado.
O Rodrigo também participou conosco nesse nosso encontro. E transpor tudo isso para o time era algo que a gente não imaginava também há pouco tempo atrás. Porque a gente está na execução, a gente está ali, né, puxando o bonde. Carol e eu, a gente está para eventos direto. Né? E quando a gente volta para casa, fala assim, gente, e aí como é que tá a operação, né? O que está acontecendo? A gente tem já investidores, então o reporte para os investidores e tudo mais. E agora a gente está com um time tão bom de gestão, tocando, né, os projetos que a gente tem, que a gente está conseguindo falar, olha, vamos fazer mais esse passo. A gente já está transformando tantos produtores, né, lá na ponta, e esses profissionais que estão aqui conosco. Né? Como que a gente pode fazer para que eles se desenvolvam a ponto de ajudar a melhorar o desenvolvimento da Managed Bem também, né? Então a gente está bem nessa fase de falar assim, olha, tudo que a gente capta aqui, a gente leva para dentro e aí a gente está fazendo isso acontecer e está muito legal. Gente, que inspirador, né? Eu conheço o trabalho da Managed Bem pesquisando sobre agronegócio e no final descobri essas conexões, então que legal. Espontaneamente nós estávamos aqui conversando sobre isso todas hoje. reunidas no Startup Summit. Exato, e parece que juntou todas as pontas, né? Exato. Então, maravilha. Então, gente, pra gente ir finalizando também aqui... Poxa, vou ter que continuar o papo ali fora. Com certeza. Eu queria perguntar pra vocês, assim, que dicas que vocês trariam pra uma corporação que está querendo aprimorar o seu relacionamento com startups e, posteriormente, uma startup que quer se conectar com a corporação. Porque muitas startups ainda nem sabem das possibilidades que elas têm ao explorar esse relacionamento, né? Então, eu queria escutar de vocês. Dicas que vocês poderiam dar para as corporações se relacionarem melhor e para as startups se relacionarem melhor com as corporações. Nossa, essa pegou no pulo, né? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, estruturar alguns fluxos e processos para que esse relacionamento ele aconteça e tenha ali cases positivos. Viver o ecossistema de inovação, tá em eventos aqui como esse, conhecendo a vida do empreendedor, quem é o founder, por onde ele já passou, o que tem por trás ali. Eu acho que isso é muito importante. Então, falei de comunidade, um pouco disso de conhecer o ecossistema, um pouco dos fluxos. E acho que o mais básico, assim, né? Mostrar como que a startup pode se conectar com você. Então, ter ali, seja um portal, um QR Code, enfim, como que a startup entra em contato com você para que você possa conhecer a solução dela. E dentro de casa, além de estruturar esses fluxos que eu comentei também, criar pessoas, líderes, promotores, engajadores desse relacionamento também, trabalhando muito com a questão de cultura, que foi o que você puxou com a gente aqui. Então, várias coisas aí que não são fáceis de executar, pauleira, mas é muito disso, é um trabalho de formiguinha. Ali você vai colhendo resultados, vai elaborando cases e vai convencendo todo mundo a jogar junto com você. Então, acho que é isso. Ju, o que tu tem para nos contar em relação a isso? Eu vejo do nosso lado uma questão de estar atento. Participar também do ecossistema é super importante. Esse e-mail, né, sobre o edital da aceleração não veio para a nossa caixa postal por engano. Né? A gente tinha já um relacionamento muito bacana com o ecossistema daqui. Então, a hora que alguém ouviu falar alguma coisa, falou, opa, pera lá, eu vou indicar aqui para vocês, né, se inteirarem disso. Depois que a gente entrou, a gente entendeu muito bem qual o nível de seriedade que a gente tem que executar as coisas e fazer as entregas. Se a gente está combinando aquilo, cara, precisa entregar aquilo, ou se não for entregue, precisa ser comunicado muito bem antes, precisa ter esse relacionamento aberto, sabe? Tem que ser franco, tem que ser transparente, porque senão não cria case de sucesso algum, né? Então, da nossa parte, a questão de aproveitar a oportunidade de realmente fazer tudo que estava ao nosso alcance para aquilo dali acontecer foi o que fez a gente estar até aqui hoje, né? E eu vejo muitos colegas, né, em outras startups que às vezes não tem a... Startup parece que foi vendido, que é um negócio assim, todo muito oba-oba. Cara, não são os puffs da Google. Calma lá.
Não é assim. Volta para a realidade, né? Que a gente precisa ter, de fato, esse comprometimento com aquele projeto que a gente está tentando executar, com aquela ideia, enfim. Tem que fazer de uma forma que, se não for dar certo, que você tenha pelo menos entendido o porquê que não deu certo. Legal, muito bom, muito bacana. Bom, muito obrigada por estarem com a gente hoje. Saio ainda mais inspirada pelo trabalho, né? Essa história que realmente juntou todas as pontas. E eu espero que desse trabalho do ranking que a gente vai fazer em 2023, a gente escute ainda mais cases de sucesso. E a gente já tem várias dicas aqui, né? Então, poxa, já estamos com tudo na mão para fazer isso acontecer. Agora é a gente trabalhar firme nisso e fazer a inovação corporativa e desenvolver o ecossistema empreendedor no Brasil para ter muito mais cases de sucesso. Então, entrem no corpsparaStartups.com.br, façam a sua inscrição no ranking, contem essa história e a gente vai valorizar, inclusive, esses cases. As corporações que forem ranqueadas, elas vão ter os seus cases avaliados por uma banca com nomes de peso dentro do ecossistema de inovação, e os top 10 vão ganhar uma produção, olha só, de vídeo para ser contado esse case de sucesso. Então a gente quer, no final das contas, reverberar ainda mais, né, o esforço desses dois lados para a gente contar essas histórias que estão fazendo acontecer na inovação corporativa do país e acelerar a inovação, que o nosso Brasil tá cheio de oportunidades aí pra gente inovar. Sensacional. Produção de vídeo com a Monkey. Muito bem, bom demais. Bom, gente, obrigada, viu? Obrigada Eu que agradeço. pela oportunidade.